O canal Reinando em Vida convida você a se tornar um colaborador. Semeie em nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos e dublagens para a edificação do corpo de Cristo. Esse é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Seja um multiplicador dessa visão, curtindo, compartilhando o vídeo com mais pessoas e ofertando para a manutenção do trabalho missionário. Estamos na página 40 do manual, onde diz: vamos falar sobre pensamentos. Porque estamos falando sobre pensamentos, estamos falando sobre como os pensamentos eles podem ter a aparência de uma árvore com um tronco que pode crescer 70.000 ramificações. Aqui diz: você tem aproximadamente 100 trilhões de pensamentos, memória em seu cérebro. A neurofisicista que argumenta sobre isso, na verdade, eles dizem que há apenas por volta de 87 trilhões. É horrível, né? Você perdeu 13 trilhões. Ainda tem 87 trilhões e diz: 100 trilhões dos pensamentos e memórias permitirão que 3 milhões de anos de espaço de memória acessíveis no seu cérebro. Isso deve animar os usuários de computador. Nenhum cérebro alguma vez já se tornou cheio. Na extremidade de um neurônio há galhos chamados dendritos. Eles servem como arquivos do cérebro, recebendo e integrando informações recebidas através dos sentidos. A informação recebida é então traduzida em impulsos elétricos e transportada então por pequenos espaços químicos chamados sinapses entre os neurônios que formam circuitos neurais interconectados. É assim que tudo isso está operando e acontecendo. O cérebro é muito mais sinergético e sincronizado do que as pessoas pensam. Normalmente pensam, né? Sem a intenção de trocadilho. Mas do que ser lado direito ou esquerdo, as pessoas estão, na verdade, usando ambos os lados do cérebro. Os dois lados se comunicam entre si. O que estamos prestes a abordar aqui é muito emocionante porque é algo que você pode fazer a qualquer momento. Ok? Que vai aumentar sua inteligência a qualquer momento. Você pode fazer isso. Observe, o cérebro, na verdade, duplica todos os pensamentos e os estoca em cada lado, criando uma cópia dupla de toda a entrada de dados. Cada lado do cérebro cataloga esses pensamentos. O lado esquerdo começa com os detalhes e se move em direção à visão geral. Estamos falando sobre isso, só que ainda não tinha dito qual lado do cérebro fazia. Já o lado direito processa exatamente a mesma informação, mas de uma direção oposta, da visão geral para os detalhes. Então, isso lhe permite encontrar a informação armazenada em seu cérebro da maneira que melhor se aplica à situação atual. O cérebro é projetado para operar de uma maneira que lhe permite organizar informações. Diríamos, ele é como um organizador de moedas. A informação entra, é processada e as coisas caem no lugar certo. Quanto mais você deixa a máquina ligada funcionando, focando num tópico particular, mais informação é retida e melhor você entende a informação e consegue então recorrer a ela conforme for necessário. Essencialmente o que você está fazendo é, as informações estão chegando, devo dizer entrando, e quando você começa a pensar sobre aquilo, e é por isso que uma das razões é para as pessoas aprenderem diferente, algumas pessoas aprendem visualmente, outras ouvindo, outras de forma diferente, mas no geral a melhor maneira de aprender é lendo. Ok? A razão disso é, se você assiste um vídeo, a informação passa. Ok? Se você ouve um áudio, a informação passa. Então você não tem como rastrear aquilo. A menos que você volte e ouça, mas é meio que solto, não está solidificado. Ou não está localizado
como deveria. Mas se estiver em um livro, a qualquer momento você pode colocar o dedo lá, ir um lugar, ir para o outro, observar e você pode cruzar as referências. E você pode ver os dois ao mesmo tempo. Quando você está realmente conectando em seu cérebro, então da próxima vez que você pensar, você também pensará no outro. Haverá uma fluidez natural. Então, ler é de longe a melhor maneira de aprender ou de obter informações. Porque você também pode, conforme você avança, você consegue vê-las conectadas. E também permite que você se lembre de onde está para que você possa, então, na verdade, formar quase que uma lista de controle que você pode ir 1, 2, 3 tirando itens para pessoas que aprendem melhor de forma audível. É bom para elas ouvir, mas se elas puderem ouvir e ler, é melhor ainda. Porque agora você está adicionando outros sentidos, mas ainda assim de longe, a melhor maneira é ler. Porque você também pode, se preciso, você pode escrever, pode pegar e destilar as informações como classificador de moedas e pode destilar isso da maneira que você precisa. E o bom é que você pode pegar uma informação, usar de ambas as maneiras, escrever de ambas as maneiras, da visão geral para detalhe e outras do detalhe para a visão geral. E agora você conectou essas duas coisas e fica mais forte. Quanto mais tempo, como dissemos, quanto mais tempo você mantém a máquina funcionando, as informações chegando, certo? Estou falando sobre a máquina organizadora. O que estou falando é que se você mantém o seu cérebro, a sua mente engajada, sua mente está repassando a informação e armazenando em seu cérebro. E quanto mais você pensa sobre isso e quanto mais maneiras diferentes analisa, mais forte essas conexões são feitas. O que isso significa e há diferentes maneiras de ver isso. Como eu disse outro dia, lembra que falamos sobre Atos capítulo 3, onde ele fixou os olhos, e isso é mais do que apenas um olhar, significa que você está focado, tensionando seus olhos para olhar sobre. A questão é, quanto mais você olhar para algo, quanto mais maneiras você olhar para aquilo, melhor e mais fácil é lembrar, o que torna mais fácil relembrar. E eu quero voltar aqui, eu quero cobrir isso. Vamos voltar aqui. Observe, vamos ver onde estamos aqui. O cérebro é projetado, como dissemos, para operar de uma maneira que lhe permite focar informações como um organizador de moedas. E quanto mais você deixa a máquina funcionando, mais informações é retida e melhor você entende a informação e consegue recorrer a ela conforme necessário. Volte para essa parte onde diz focando em um tópico específico. Aqui está a questão, especialmente com a Bíblia. Isso está na maioria das áreas, mas tinha uma espécie de jogo por aí que se chamava 6 graus de separação. Lembra disso? E todo mundo está falando sobre 6 graus de separação. Você pode escolher qualquer ator em Hollywood, dar 6 passos e encontrar Kevin Bacon. Lembra disso? É incrível quando você observa, e aqui está a questão. Quando você olha para cada tópico da Bíblia, se fôssemos fazer uma lista de todos os tópicos da Bíblia, você teria uma lista grande, mas cada uma delas deveria estar conectada. Se é bíblico, estarão conectados. O bom disso é, você pode se concentrar em um tópico, e se você se concentrar em um tópico e olhar para esse tópico, e entrar nesse tópico e analisá-lo totalmente, você estará tocando em todos os outros tópicos. Porque todos os outros tópicos estão conectados, ok? E novamente, voltamos ao que ensinamos no DHT, no Novo Homem, os princípios permanecem os mesmos. Não importa o motivo, porque eles estão na Bíblia. E é a mesma coisa, se você estiver aprendendo cura da maneira que ensinamos no DHT, você também está aprendendo a profetizar, você também está aprendendo a operar nos dons do Espírito. Por quê? Porque é tudo o mesmo princípio. Se você pegar esses princípios e aplicá-los, os princípios que você aprende no DHT e aplicá-los para os dons do Espírito, vai funcionar. Então é geral. O que isso significa é... Tem um ditado judaico que diz
que se você salvar uma vida, você salvará o mundo. Por quê? Porque aquela vida está conectada ao mundo. Pense sobre isso. Então, se você sabe uma coisa, você conhece a Bíblia. Se você realmente sabe sobre aquilo, realmente entende, por exemplo, cura. Se você entende sobre isso, você entende o resto. Por quê? Porque se mantém o mesmo princípio. É o mesmo, apenas em áreas diferentes. Faz sentido? Então você não precisa saber muito. Conhecendo bem uma coisa, você pode acabar conhecendo todo o resto, porque funciona da mesma maneira. Você não tem que ver tudo e estudar cada tópico, você só tem que ter certeza que você conhece um tópico certo e bem, e agora digamos que você conhece corretamente. O que isso significa? Significa que você conhece aquele tópico corretamente dividido no contexto biblicamente preciso. Você pode saber então coisas diferentes sobre tópicos diferentes. Mas se você não souber com precisão de acordo com a Bíblia, então não se aplicará a todas as outras coisas. Essa é uma segurança embutida que Deus colocou em sua palavra para que você possa saber se o que está ouvindo é verdade. Como eu disse antes, é como usar a mira de uma arma. Se você tiver apenas uma mira, pode não ser tão preciso. Se tiver duas miras, provavelmente vai acertar seu alvo. E se você tem um escopo, muito bem. Como eu falei outro dia, não corra, você só vai morrer cansado. Tinha a ver com, era uma citação de um atirador. Mas se você olhar para ela, se você conhece um tópico corretamente, então você conhece a Bíblia. E você pode ver qualquer coisa, por quê? Porque você tem essa diretriz. Quando as definir se for verdade, porque estamos falando sobre a verdade e a verdade é a verdade, não há tons de verdade, não há graus de verdade, é a verdade. Assim que você tira um tom da verdade, não é mais a verdade. Está bem aí. O que eu sempre fiz eu digo, ok, eu sei que isso é verdade, e se isso é a verdade em todas as áreas. Se eu tirar essa verdade e eu consigo outra verdade, agora eu tenho 3 verdades aqui, alinhadas. Eu posso ver se eu estou no alvo ou não. Então, qualquer coisa que não esteja alinhada com essas 2 ou 3 verdades, eu sei que não está certo. Eu não tenho que saber tudo, só tenho que saber 2 ou 3 verdades. Se eu souber 2 ou 3 verdades, tudo tem que se alinhar a isso, amém? Então, é a mesma coisa em todas as áreas da Bíblia. E essas 2 ou 3 verdades serão verdadeiras em todos os outros tópicos. Então, não preciso saber tudo. Agora, observe isso aqui. Observe que a chave do que estamos falando aqui é: você deixa a máquina ligada, o que significa que você pensa sobre. Aqui está o problema. A maioria das pessoas, elas não têm disciplina na mente, ou uma mente disciplinada, o suficiente para se concentrar e focar por um determinado período de tempo. Eles tentam se concentrar, mas os pensamentos os desviam. Algum pensamento os leva e é muito difícil para a maioria das pessoas hoje, porque tudo está voltado, tudo está competindo pela sua atenção, cada pedaço de informação. Eles querem que você compre isso, que você compre aquilo, são comerciais e tudo movimentando. São informações constantes que estão tentando chamar sua atenção. Quando você tem coisas que estão constantemente tentando chamar sua atenção, isso significa que você está sob distração constante. E se você está constantemente distraído, você não está no modo da concentração. As pessoas que fizeram as descobertas que mudaram o mundo são pessoas que foram capazes de se concentrar e focar, então excluindo todo o resto. E essas pessoas são apenas pessoas que geralmente são chamadas de obcecadas, loucos. As pessoas pensam que estão perdendo seu tempo, mas essas pessoas continuam cavando e elas chegam à verdade. A Bíblia fala sobre pessoas que estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Se você está sempre aprendendo e não chega ao conhecimento da verdade, é pelo menos uma de 2 coisas. Uma, você não quer a verdade. Porque se você está procurando a verdade, Deus estabeleceu como objetivo trazê-la a você.
Mas, em segundo lugar, é porque você não quer obedecer à verdade que encontrou. Então, uma das coisas que você deve decidir é: Jesus é o Senhor e o que esse livro chamado Bíblia diz é a verdade. Eu posso nem sempre gostar do que diz, mas eu vou obedecer o que diz, vou acreditar no que diz, mesmo que às vezes eu não entenda o que ela está falando. Mas se eu escolher acreditar no que ela diz, mesmo que eu não entenda, então a responsabilidade é de Deus de me ajudar a entender, e esse é o propósito do Espírito Santo. Não apenas para nos guiar na verdade, mas para nos dar entendimento, e isso faz parte do que as pessoas chamam de Espíritos de Deus. Quando fala sobre o Espírito que estava em Jesus, o Espírito de sabedoria, de entendimento, existe um Espírito e nos é dito para pedir a Deus por sabedoria, por entendimento. Nos é dito no Novo Testamento que Jesus foi feito para nós, sabedoria, justiça, santificação e tudo isso. E Ele fez isso por nós. Então temos acesso a elas. Realmente é como dissemos antes, você pode acessar a internet do Espírito Santo e você terá acesso a todas essas informações. Quando estamos falando sobre manter essa máquina ligada, a maneira que você a mantém, como eu já disse, é que você se foca, e conforme você foca e se concentra, a maioria das pessoas agora, por exemplo, se você está tentando se concentrar e há uma interrupção que realmente o afasta, leva pelo menos 15 minutos para você, mesmo depois dessa distração ter ido embora, seja lá o que for, depois dela ter ido embora, quando você volta ao que estava fazendo, leva pelo menos 15 minutos para você voltar à concentração que estava antes. Então, toda vez que você é interrompido ou distraído, são 15 minutos do seu tempo que se foram antes de você voltar para onde você já estava. Você vai passar os próximos 15 minutos não avançando, mas apenas voltando onde estava. E é por isso que as distrações precisam ser eliminadas o máximo possível. Por isso que quando você começa a estudar, analisar e estudar a Bíblia, você tem que ser capaz de se separar. Ir a um lugar onde não haja distração, telefone, celulares, coisas desse tipo. Seja o que for, mantenha o foco. Se você vai estudar algo, digamos que você vai se sentar na frente do computador, abrir talvez seu programa de estudo bíblico, seja lá o que for, eu uso uma Bíblia no computador. Como ele se apresenta, eu gosto porque é fácil de copiar e colar coisas, mas eu tenho um iPad, eu tenho um iPhone, tenho um MacBook, mas eu também tenho um PC, um Toshiba, e foi a melhor máquina que eu tive. Eu vou te dizer, não estão mais fabricando, mas tem sido uma ótima máquina. Eu a tenho há 5 anos. E a única razão pela qual eu ainda uso é porque a Bíblia de estudo para PC está lá, ainda estou usando nele. Mas a principal razão é porque eu desativei a internet. Ok? Por quê? Dessa forma eu não fico tentando verificar o e-mail quando deveria estar escrevendo. O que eu estou fazendo? Estou eliminando a possibilidade de distração. E assim eu posso entrar nos meus documentos do Word, na minha Bíblia de estudos para PC, e eu trabalho nessa área. Ou qualquer outra coisa que eu tenha lá, mas eu não tenho internet. Eu não tenho mais nada que possa me distrair, nada desse tipo de coisa que possa trazer distração. Eu separei isso. E quando vou para o trabalho, na verdade, deixo todas as outras coisas de fora. E eu me direciono. Assim eu posso me concentrar, porque muitas vezes eu vou propositalmente. Eu tenho um cômodo em nossa casa que é mais ou menos o meu escritório, ok? Provavelmente é do tamanho dessa pequena área aqui. Ela está cheia de livros e se eu realmente quiser fazer algum trabalho, eu não vou lá. Eu vou para a mesa da cozinha ou algo assim. Porque onde não há nada ao meu redor que me deixe tentado. Lá eu vejo um livro e eu olho ali e eu já me distraio. E o engraçado é onde eu sou mais produtivo. Na maioria das vezes, quando começo a escrever um livro, eu vou para um hotel ou algum lugar parecido. Eu reservo um quarto, fico lá por uma semana e eu apenas escrevo. E geralmente, para mim, funciona melhor. Até agora mesmo, foi na Flórida, eu reservei um quarto no alto, abri as janelas, a porta, deixei o vento soprar, os oceanos lá fora.
não há interrupções ou qualquer coisa, mas muitas vezes quando eu estou viajando, o que quer que seja, se eu quiser o trabalho feito, eu preciso ficar em silêncio, ok? Porque se você se dirige a um estacionamento, a algum lugar com pessoas se movendo, eu sou muito consciente com segurança. Se eu ouvir pessoas se movendo, eu vou verificar. E se há algo acontecendo tarde da noite, se não houver barulho, se eu conseguir alguma coisa lá fora, eu acabo acordando. Eu tenho um sono muito leve. Pergunte isso aos meus filhos. Meus filhos entrariam e tentariam algo como pegar a chave do carro ou algo assim, pensando que eu estou dormindo. Meu filho entrou uma vez andando na ponta dos pés e ele estendeu a mão, e quando ele alcançou a chave, eu... O que você está fazendo? Nada, nada. Mas eu tenho um sono muito leve, mas eu sou muito consciente com segurança. Então, para mim, eu tenho que ter silêncio. Honestamente, eu tenho que colocar algo. Geralmente eu levo um filme em DVD ou algo comigo, algo que eu conheço bem, para que eu não tenha que pensar ou ouvir o que está passando lá fora. Ok? Eu posso me concentrar aqui. Eu mantenho o ruído fora. Então você tem que ser capaz de se concentrar, de focar, de pensar profundamente em algo. Eu vou seguir em frente aqui, mas eu quero compartilhar isso, se eu puder. Se eu tiver uma chance aqui, eu devo ser capaz de fazer isso, porque lembre-se de que falamos anteriormente sobre murmurar para si mesmo, falar baixinho. Quantos de vocês passaram por algum treinamento que fazemos com o DHT e até o Novo Homem? No Novo Homem, durante a sexta sessão do dia, passamos pelo reconhecendo o que há em você e começamos a dizer as coisas que Deus diz sobre nós. E conforme passamos por elas, se a declaração tiver 5 palavras, dizemos 5 vezes. Você sabe do que eu estou falando. Cada vez nós iremos enfatizar uma palavra. Logo na primeira vez, enfatizamos a primeira palavra. Na segunda, enfatizamos a segunda. Na terceira, a terceira. Enfatizamos palavra por palavra. O que estamos fazendo? Estamos tirando da visão geral para o detalhe. Ok? Estamos meditando, sussurrando, falando, e muitas vezes você vai me ouvir dizer, repita comigo. E eu ouço as pessoas dizerem, eu digo, ok, agora dessa vez diga com convicção. Em outras palavras, coloque algo nisso. E o que estou fazendo? Estou ganhando volume. E à medida que ganho volume, também coloco emoção. E se eu conseguir que você conecte uma emoção a isso enquanto você fala, é outra maneira que vai ajudar você a se lembrar. Imagine se eu fizer você falar, falando muito alto, ok? Muito fortemente, eu tenho a paz de Deus, eu tenho a paz que Jesus deixou para mim, eu tenho a paz de Jesus. Imagine se você estivesse gritando com emoção forte. Agora, imagine a próxima vez que você entrar em uma discussão e você falar alto, o que você acha que vai conectar? Tenho a paz de Deus, ok? E o que vai fazer vai te acalmar. Ele conecta e diz, ok. Porque você vai lembrar, mesmo que não lembre conscientemente, o seu subconsciente, a memória vai instalar, porque está conectado com a emoção. E se eu conseguir fazer você sentir a emoção da raiva, então dizer isso da próxima vez que você sentir a raiva, você vai lembrar, esse pensamento surgirá e ajudará a acalmá-lo, ok? Isso tem a ver com a renovação da mente. Deus nos criou para trabalhar assim. Ele nos criou para operar dessa forma. Quando ele nos criou para operar assim, o que eu quero dizer é que ele sabia que Adão iria cair. E ele sabia que nós iríamos operar no nível do homem caído. Então ele teve que criar nosso cérebro de uma maneira que funcionasse assim, que pudesse trazer a paz de Deus para aquela situação. Então ele criou-nos antes do tempo, sabendo que seria necessário. Eu tenho que me apressar aqui. Vamos ler. Quanto mais focado o seu pensamento for sobre um tópico, mais espaço de memória é alocado para a informação e mais forte a informação se torna. Com a ajuda da ilustração da árvore, podemos dizer que quanto mais tempo focarmos em um pensamento, memória, mais fortes os galhos da árvore ficam. Ok? Isso significa que se você der apenas uma atenção superficial, até mesmo pensando que está presente em sua memória, vai estar lá, mas será muito mais difícil trazer a memória. A memória será tipo como um raminho do que um galho.
provavelmente será cortada fora e esquecida dentro de 48 horas. Bem rápido aqui, olhe para essa parte, porque eu quero ler isso para você. Células gliais. As células gliais, elas estão entre os dois hemisférios do cérebro. O corpo caloso e é branco, não exatamente cartilagem, mas parece cartilagem. Eu acho, de qualquer maneira, parece quase que um plástico duro. Você possui 50 vezes mais células gliais do que neurônios. Isso significa 50 vezes 100 trilhões. Não há nada maior do que o seu cérebro. Ok? Um número bem grande. Células gliais são células de suporte. Elas providenciam nutrição e oxigênio. As células gliais também são como faxineiras, removem todo o resíduo desnecessário. Para que elas sejam capazes de trabalhar mais eficiente, você deve prover a elas 3 coisas: nutrição, oxigênio e informações boas, úteis e limpas. Essas são as 3 coisas que você deve ter. Na verdade, eu tenho que parar aqui, mas o principal sobre isso é que antes da queda havia uma cobertura sobre a Terra e a pressão barométrica da atmosfera era tal que o oxigênio era muito mais condensado. Podemos dizer isso, e por causa disso, havia mais nível de oxigênio no homem, o que significa mais oxigênio no cérebro. Significa que ele seria capaz de pensar com mais clareza. E quando isso caiu, quando entrou em colapso, basicamente, a pressão barométrica diminuiu. Por exemplo, um tiranossauro tinha pulmões pequenos. Ele não poderia viver depois da queda no colapso daquela cobertura. A pressão barométrica estava em um certo nível e os seus pulmões não suportariam. Poderiam funcionar não tão bem com oxigênio suficiente. Seus pulmões não iriam funcionar mais o suficiente para carregar aquele corpo grande e basicamente foram sufocados. E isso mostra a diferença dos níveis de oxigênio, e o problema é, se você tem um oxigênio adequado para o cérebro, sua clareza aumenta. Agora, eles até têm cafés de oxigênio, lugares onde você pode entrar e respirar em oxigênio puro, e supõe que te dá melhor clareza de pensamento, mas você também pode fazer isso de forma simples. O problema é que a maioria das pessoas, eu tenho que liberar vocês, mas a maioria não respira profundo o suficiente. Respiram com 10% dos seus pulmões e eles têm um monte de ar velho lá, que nunca sai. Quase todas as pessoas que foram grandes na história, uma de suas rotinas era fazer pelo menos 10 respirações profundas por dia. E quase todos eles significa respirar com diafragma e respirar fundo o suficiente e depois exalar todo o ar velho. E apenas fazendo isso afeta o seu corpo e o seu cérebro, seu pensamento e saúde. Agora venha para cá.